Então vamos lá, questão de PA, né, da CESP. Então olha só o que diz aqui. Em uma PA, né, o segundo termo vale menos 1 e o quinto termo vale 11. Então o décimo termo será igual a quanto? Então vamos lá. A fórmula do termo geral é a seguinte, né? A n, que é o termo geral, é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então essa é a formulazinha do termo geral. Então vamos usar a formulazinha, né? Ele diz aqui que o segundo termo é igual a menos 1. Então temos o seguinte, ó, que o A2, que é o segundo termo, então estou pegando aqui n igual a 2, é igual ao A1, tá? Mais n, que aqui no caso vale 2, né? 2 menos 1 dá 1, vezes a razão. Ele está falando que o A2, ou seja, o segundo termo, vale menos 1. Então, ele está me dizendo que isso aqui, ó, é igual a menos 1, tá? Agora, vamos usar, né, que o quinto termo vale 11. Então, vamos pegar isso aqui e colocar na fórmula do termo geral. Então, a gente vai ter o quê? Que o A5, que é o quinto termo, que o A5, ele é igual a o A1, mais, com o n vale 5, 5 menos 1 dá 4. Então, vai ficar 4 vezes R. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes R. E ele diz que o A5, né, ou seja, o quinto termo, vale 11. Então, a gente tem essas duas equações, ou seja, a gente tem um sistema de equação. Então, que sistema é esse? Ó, a gente tem o seguinte sistema, a gente tem que o A1, mais, observe que 1 vezes R dá R, né? Então, a gente tem A1 mais R, isso aqui sendo igual a menos 1. E aqui a gente tem que o A1, mais 4 vezes a razão dá 11. Então, existem várias maneiras de resolver um sistema. A maneira que eu vou usar aqui é fazer a diferença entre as equações. Eu vou fazer a diferença entre as equações. Wagner, por que você escolheu esse método? Porque A1 é igual a 1. Então, quando eu fizer a diferença, ou seja, quando eu fizer um menos o outro, vai dar 0. Tá? Quando eu fizer um menos o outro, vai dar 0. Então, essa é a sacada. Então, fazendo um menos o outro, eu vou seguir a seguinte ordem. Eu vou fazer a diferença de cima para baixo. Eu também poderia fazer de baixo para cima, beleza? Então, fazendo de cima para baixo, eu tenho A1 menos o A1 dá 0. R menos 4R dá menos 3R. E aqui, ó, menos 1. Aqui eu tenho menos 1, tá? Menos 11. Ou seja, isso aqui dá o quê? Menos 1 com menos 11 dá menos 12, beleza? Portanto, o R é igual a menos 12 dividido por menos 3. Então, aqui, ó, menos 12 por menos 3 dá o quê? 4 positivo, tá? Menos dividido por menos dá mais, ou seja, dá um número positivo, tá ok? Mas ele não quer a razão, ele quer o décimo termo, Então, observe, ó, quem é o décimo termo? O décimo termo, usando a fórmula do termo geral, é o que? O A1, tá? É o A1, mais n menos 1, que agora o n aqui vale 10. 10 menos 1 dá 9. Então, o décimo termo é 9 vezes a razão. Então, logo a gente tem aqui o décimo termo é o que? O A1 mais 9 vezes a razão. A gente já achou a razão. Então, para determinar o décimo termo, falta a gente determinar o A1. Se a gente tem o valor de A1 e tem o valor da razão, a gente acha o décimo termo, beleza? Para achar o A1 é fácil, né? Uma vez que a gente tem a razão, ó, a gente pega essa razão e coloca ou aqui ou aqui. Você escolhe uma das duas equações, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, na primeira. Então, colocando a razão na primeira, eu vou ter o quê? Que o A1, eu vou ter aqui, ó, que o A1 mais a razão, que vale 4. Isso aqui é igual a menos 1. Então, a gente tem que o A1 é igual a menos 1. E esse 4 aqui, ó, que está positivo, quando você colocar no segundo membro, vai ficar o quê? Negativo. Menos 1 com menos 4 dá menos 5. Portanto, o A1 vale menos 5. Beleza?
Agora, pegando os valores de A1 e R e substituindo aqui, a gente vai ter o quê? Que o 10º termo é igual a A1, que vale menos 5, mais 9 vezes a razão, que vale 4. Aí só é fazer essa continha. 4 vezes 9 dá 36. Então, a gente fica com 36 menos 5, que dá o quê? 31. Que dá 31, beleza? Então, logo, o 10º termo vale 31, ou seja, a alternativa correta é a letra B. É a letra B. Beleza?